Ok, então é assim, mais um Uvas e Personalidades, agora com uma personagem de destaque. Conheci através de um amigo nosso, tá? Também é artista, mas lá está, traz uma bagagem enorme neste contexto que, lá está, foi reconhecido, eu conheci a personagem que de alguma forma vou adequar à pessoa. Esta personalidade, tá? Interpretou Carmen Bizet, e lá está, automaticamente encaixei com a personalidade da pessoa Inês Drummond, exótica, polivalente, lutadora, e lá está, a referência feminina em Curitiba e também no Teatro Guaíra. Eu tenho o privilégio de entrevistar Inês Drummond. Obrigado, Inês, por teres vindo. Obrigada a vocês, né, pelo convite. Então diz-me uma coisa, Inês, quem é a Inês Drummond? Quem é a Carmen de Bizet em Curitiba? Como é que tem sido a evolução do teu currículo? Então, primeiramente, deixa eu só dizer que, tipo, na verdade, eu não interpretei a Carmen, eu dancei na ópera Carmen. Ah, ok. Né? Bem que eu gostaria de ter interpretado, né? Mas eu não tive essa sorte, no momento, sei lá, de dançar o balé Carmen, né? Mas sim a ópera, na qual eu fiz a coreografia, fui convidada para fazer a coreografia para a companhia que eu danço. Então nós dançamos, né? Eu coreografei e dancei e ajudei também na postura dos cantores, né? Dos atores, né? Para estar em cena, mais ou menos com a leitura do flamenco, né? Do flamenco e tal, espanhola, enfim. Mas o espírito estava lá. Hã? O espírito estava lá. Ah, não, o espírito sim. Tanto que eu sempre, quando saía, falava: meu Deus, você é a própria Carmen. Exatamente. Né? Tem um ator, o Edson Bueno, que eu saía e falei assim: bom, você é a Carmen, né? Falavam pra mim, eu falei, enfim, quem sabe outra encarnação. A evolução, diz-me uma coisa, assim, tu vens do Rio de Janeiro, Sim. encaixar numa personalidade carioca, com toda essa postura profissional, em Curitiba. Como é que foi esse desafio? Então, para mim foi tranquilo, porque eu vim para trabalhar no teatro, né, no Teatro Guaíra. Eu sempre ouvi dizer que as pessoas tinham dificuldade para se engajar aqui, né, em Curitiba, por conta das pessoas serem mais fechadas, né, para você conseguir interagir com as pessoas. Mas eu não tive esse problema porque eu já conhecia alguns bailarinos, por conta deles irem para o Rio dançar e tal, e eu virei fã do Balé Guaíra, eu e outras alunos da escola de danças, né? Então eu já conhecia, tinha um amigo meu que estudou na escola de danças e que passou um ano antes de mim, fez a audição e passou. Então eu já conhecia algumas pessoas. Mas mesmo assim eu cheguei meio, né? Porque naquela época eu tinha 19 anos, mas eu parecia que eu tinha 13, 14 anos. Nunca tinha saído de casa, né? E hoje em dia as pessoas, né, saem de casa para trabalhar em busca de novos horizontes e tal. Até mais cedo, né, dependendo, né? Mas naquela época não. Então, aí eu vim para cá e quando eu cheguei aqui eu pensei, meu Deus, parece uma cidade interior, né? Quando eu cheguei, porque não tinha praticamente nada assim em relação, eu estava acostumada no Rio, né? E viajava também com a escola de danças para alguns lugares, São Paulo e tal, né? Enfim. Mas aí eu cheguei no Guaíra, primeira coisa que eles falaram: você tem que ter um nome e um sobrenome. Porque meu nome, bem na verdade, é Maria Inês Coelho Drummond. Aí eles falaram, e lá na escola de danças, enquanto no programa e tal, eles tiraram o Coelho, ficou Maria Inês Drummond. Aí eu peguei e falei, Maria Inês Drummond. Ele falou: não, coordenador, você tem que ter só um nome e um sobrenome. Aí eu fiquei, meu Deus, o que eu faço? Bom, Inês Drummond. Daí ficou Inês Drummond. Né? E aí eu era muito tímida na época, muito introspectiva, né? Eu até achei que eu fosse seguir a carreira de pianista e não de bailarina, por conta disso também, né? E algumas outras questões, porque era muito difícil você entrar com uma companhia de dança. E eu sempre achei que eu não fosse capaz, eu falei, não vou passar nunca. Pelo que alguns amigos falavam, tentavam, não conseguiam passar. E eu falei, bom, né, se eles não conseguiram, eu também não vou conseguir.
conseguir, né? Eu pensava. Enfim, e a minha professora de piano porque queria que eu seguisse a carreira de pianista. Porque eu, graças a Deus, eu consegui ir com as duas, com a dança e com a música até o final. Eu consegui. Complicado, né? Os trancos e barrancos, mas eu consegui. E o colégio também. Né? Então eu estudava o dia inteiro, integral. Nas férias tinha algum tempo, mas depois eu tinha que me dedicar, porque não dá para parar. Muito tempo, nem tanto com o piano, nem com o balé, né? Enfim, ainda mais quando você está numa formação, né? Enfim, eu sei que não foi difícil me adaptar aqui em relação às pessoas, não à cidade. A cidade foi bem complicada, frio, porque eu não era acostumada, frio do Rio, você usava um casaquinho fininho no inverno, no máximo um casaco de lã, uma blusa de lã que a gente comprava em Petrópolis. E é serra e é frio, mas também não é como aqui, né? Na época, porque hoje em dia não faz mais tanto frio como fazia antes, né? Aqui em Curitiba, né? Essa evolução, toda essa disciplina que tu tiveste a nível académico, tanto o teórico como o prático, o parte profissional, achas que foi fácil, dessa forma, adaptar-te à disciplina e personalidade curitibana na área do espetáculo? Sim, sim. Eu não senti dificuldade enquanto a isso, eu não tive dificuldade. Né? Eu tive sim. Clima, né? Minha família, eu sempre fui muito família, sabe? Muito ligada à minha família. Então minha irmã era tipo grudada em mim, porque a diferença de 1 ano e 8 meses. Minha irmã ficou doente, ficou de cama, com febre, quando vim pra cá. E eu também sentia falta. Minha mãe, eu sempre fui muito grudada com a minha mãe, né? Hoje em dia não tanto, né? Por conta até de outras coisas, de minhas filhas, direcionamentos e tal. E minha mãe, meu Deus, minha mãe sempre foi assim a minha base, a base da família, né? Enfim, aí eu sei que foi bem difícil. Ela ficou comigo aqui 2 semanas no pensionato, para me adaptar melhor, para ver banco, conta, essas coisas todas, né? Quando ela foi embora, parecia que eu tava assim num presídio, meu Deus. Porque tinha umas grades ainda, porque assim, fechava a porta e tinha uma grade assim, no pensionato, né? Então a minha mãe saiu e daí fechou a porta e eu me senti assim, como se eu estivesse numa prisão, né? Enfim, daí no primeiro dia que eu fui trabalhar, foi bem complicado. Eu andava assim pela Rua 15, porque eu fiquei no pensionato ali na Saldanha Marinho, em cima de uma padaria, pensionato, ainda existe. E ainda meus amigos falaram assim, meu Deus, Inês, olha onde que você, olha o pensionato que você foi parar, que é na Saldanha Marinho, né? Ali perto do Gato Preto, ali e tal, tudo, e eu nem imaginava, né? Ou seja, mas tens raízes portuguesas e foste para um pensionato por cima de uma padaria. Em cima Ou de uma seja, padaria. parece que a coisa portuguesa está ali. Em cima de uma padaria, pois é. Enfim, eu sei que eu andava na Rua 15, assim, meu Deus, assim, sabe? Tipo, uma sensação assim que você está sem chão, né? Aí que eu cheguei lá, teve essa história do nome e tal, tudo. Cheguei no camarim com várias bailarinas, né? Eu cheguei antes. Enfim, eu sei que eu fui muito bem recepcionada, né? E quando eu fiquei 6 meses só no pensionato, já fui morar com 2 amigas, né? Bailarinas. Depois fui morar numa casa lá em Santa Felicidade, em cima dos vinhos Franzoloso. Tá uma questão portuguesa. Que tinha um cheiro de vinho. Pois no começo a gente ficava com aquele cheiro, depois a gente acostumou. Tinha uma adega, né? Era uma fábrica de vinhos, tal, ali, vinhos Franzoloso, onde a gente foi morar. Éramos 7 bailarinos. 5 bailarinos e 2 bailarinas. Né? Eu e uma outra carioca, que na época era minha melhor amiga, né? Diz uma coisa, agora vou-te interromper. Essa referência, tu és uma referência, ponto final. Estás há uns anos já em Curitiba, mas assim, agora eu quero que tu me digas o seguinte: a responsabilidade de te sentires como o feminino da arte, aqueles que querem ir para a tua área de balé, essas jovens que têm-te a ti como referência e chegam a ti e dizem assim, eu quero ser como tu. Como é que tu te sentes? Todo esse histórico, todo esse currículo, mas assim, como é que tu te sentes tendo essa responsabilidade? É uma responsabilidade ou é algo que te faz, que te dá uma motivação?
é algo que me dá uma motivação e que eu fico muito feliz porque eu já ouvi de alguns bailarinos algumas coisas que me fez assim pensar, realmente eu estou na minha missão, essa é a minha missão. Porque até então eu tinha dúvidas por conta do meu outro lado da música, mas eu sempre tentei levar junto as duas coisas. Mas respondendo a sua pergunta, algumas pessoas já chegaram para mim quando me viam dançar e falavam, eu quero ser como você, realmente, né? Não só enquanto bailarina, depois que me conheciam, né, tal, da energia, da dinâmica, de eu não ter problemas por enfrentar, enfrentar, sem limitações. Obstáculos, né, tal, enfim. Uma vez eu estava atrás, passando atrás do palco do Bairão, né, nas coxias, e eu encontrei com um bailarino que já estava no Balé Guaíra. Ele tinha acabado de passar para o Balé Guaíra. Aí ele chegou para mim e falou assim, Inês, vem aqui, me dá um abraço. Eu, oi, querido, tal. Robson Schmueli. Ele está na companhia, ele está no Balé de Niterói, lá no Rio, né? Mas ele dançava na Helene Petzer, jazz. Aí depois ela implantou o balé clássico também, ele começou a fazer mais aulas. E ele passou conseguiu passar para o Balé Guaíra, mas ele chegou para mim e falou assim, Inês, quero te falar uma coisa. Eu falei, fala. Aí ele chegou e disse, sabe quem me incentivou a entrar no Balé Guaíra? Você, ele falou. Sabe como? Quando eu vi você dançando um solo do Segundo Sopro, que é um balé que a gente dançava, que chovia em cena, e eu fazia um solo na farinha de trigo. Tinha 25 quilos de farinha de trigo no fosso da orquestra, porque a gente entrava no fosso, né? E aí conforme era tudo cronometrado, conforme ia terminando uma cena, o fosso ia subindo. E encaixava, na hora que terminava a cena de dois bailarinos dançando, encaixava e eu subia, né? Eu subia e já começava a fazer a movimentação, né? E era muito bonito e era inusitado, por vários motivos, né? Primeiro, farinha de trigo no chão. E eu subindo, né, no fosso da orquestra. E chovia em cena depois. Por isso que eu dançava no fosso. Porque como ia chover em cena, ia cair água, não podia, primeiro, os bailarinos não podiam dançar na farinha de trigo, né? O resto da coreografia, né? Então, acontecia desse jeito. Tanto que quando a gente dançava em outros lugares que não podia ser no fosso da orquestra, que não tinha, ou era ao ar livre, eu tinha que dançar, a gente dizia, no seco, sem a farinha de trigo, né? Porque era mais difícil, porque o efeito da farinha que dava mais a movimentação, porque senão a gente tinha que se esforçar muito mais para passar, porque não tinha, que era esse efeito, né? Mas, voltando, né, ao que você me falou, então ele chegou e disse, porque quando ele me viu fazer esse solo tal, que ele ficou encantado, ele falou, eu quero entrar para a companhia e eu quero dançar esse balé. E ele dançou. O balé, claro, não o solo da farinha, porque era feminino, né? Mas ele dançou. E aí um outro rapaz também, que eu voltando de Lisboa, quando a gente dançou lá no Coliseu, nos Recreios, né? Nós ficamos 2 semanas dançando lá o Grande Circo Místico, que foi uma obra assim que levantou assim, o Balé Guaíra, com o diretor Carlos Trincheiras, português, né? Ele levou a gente para lá, e então nós dançamos 2 semanas. Então, eu estava voltando de viagem, no avião, e do meu lado estava um rapaz. Aí fomos conversando, aí o rapaz chegou e falou, você está indo para onde? Tal? Eu falei, estou indo para Curitiba. Você estava fazendo o quê, né, tal? Aí eu falei, eu estava dançando. Você é bailarina? Eu falei, sim. Ele falou, meu Deus, eu queria tanto ser bailarina. Ele dizia assim, eu falei, por que você não faz aula de balé? Porque naquela época, em 84, hoje em dia até mais tranquilo, mas naquela época, complicado. Eles tinham que sair de casa, porque os pais a maioria dos pais não aceitavam, né? Não apoiavam, né? Para mulher já era difícil, imagina para homem, né? Aí eu sei que eu conversando com ele, eu falei, olha, tem a escola de danças, que é gratuita, e para rapaz é mais tranquilo, porque não tem. Então eles sempre estão atrás de rapazes. Por que você não vai se informar? E aí você não precisa de apoio financeiro. Porque eles vão super te apoiar, porque é gratuita. A escola tem que fazer um teste, né?
Mas com certeza você é capaz que passe e tal. Enfim, eu sei que daí dei tchau, a gente desceu e tudo, ele foi pro Rio, ele era carioca, e eu fiquei em Curitiba e tal. Aí eu sei que anos depois eu estava nos corredores do teatro, falando com alguns amigos do Grupo Corpo, né? E um rapaz também me interpelou e falou, Inês Drummond, falou assim, quero falar com você. Eu falei, nossa, você é novo no Grupo Corpo, né? Não te conhecia. Aí ele falou, sim, sabe quem eu sou? Ele falou. Eu falei, quem tal? Aí ele me disse o nome dele, que agora me falhou, mas eu lembrei até esses tempos que eu estava comentando com alguém. Então, eu sou aquele rapaz que sentou do teu lado no avião. E por sua causa, eu fui na escola de danças, e fiz uma inscrição, fiz a prova, passei e eu estou aqui no Grupo Corpo. Uhum. Então, uma coisa, Inês, tu és uma fonte de inspiração, és a inspiração, sem responsabilidade, mas lá está, exótica. Tá? Agora, o que é que tu digas àqueles que nos estão a ver o seguinte? Através de todas essas experiências que tu tens tido, tá? Uma frase, ou vamos fazer uma coisa, há uma norma nova que eu quero ver encaixar no meu programa. O que é que os teus olhos dizem? O que meus olhos dizem? Bom, primeiro, eu vou falar o que eu acho do olhar. Eu acho que ele é uma das coisas mais importantes que nós temos. Porque no olhar você consegue perceber a essência da pessoa, a personalidade da pessoa. Eu consigo ver, eu consigo sentir a pessoa pelo olhar, né? Então, o que você me perguntou mesmo? O que é que os teus olhos dizem? O que meus olhos dizem? Eu avisei. É assim, eu aviso sempre os nossos personagens, é assim, o que é que eu não posso perguntar? Porque eu sou bem genérico, assim, eu tenho a Inês Drummond ao meu lado, então eu quero fazer uma pergunta difícil, possivelmente ninguém tenha feito. Inês, o que é que os teus olhos dizem? O que meus olhos dizem? Que eu ainda vou dançar por muitos anos, eu ainda vou vislumbrar muitas coisas, eu ainda vou descobrir muitos lugares nos quais eu vou conseguir levar minha arte, mostrar minha arte para as pessoas e, por conseguinte, as outras artes também, porque eu acho que é tudo, as artes estão juntas, andam juntas, né? Inês, obrigado por teres vindo, tá? É assim, que assim seja, tá? De nossa parte, garanto que vai ser feito um pequeno e grande estrago, tá? Então é assim, voltamos já, Inês, obrigado, tá? Os teus contatos vão passar aqui no rodapé e agora vamos fazer uma pequena pausa e vem já a sugestão da semana, não perca.
Ok, então vamos a mais uvas pelo mundo e também misturar comidinhas da terrinha. Mas vamos fazer uma situação tradicional. Hoje vamos falar de água-pé. O que é água-pé? Bebida tradicionalmente portuguesa, água-pé, nada mais é que a mistura de água a uma grapa ou ao bagaço da uva. Teor alcoólico um pouco baixo, sempre foi considerado e usado para consumir na época do magusto, e final do outono, períodos de outono e inverno, onde é celebrado o São Martinho. São Martinho, 11 de novembro. Essa água-pé, como eu já disse, tem um baixo teor alcoólico, mas misturado com essa grapa ou esse bagaço da uva. Tradicionalmente, como eu costumo dizer, lá está a questão de juntar a gastronomia. É acompanhado, na época do magusto, 11 de novembro, em Portugal, juntamente com as nossas castanhas assadas. Portanto, é água castanha, água-pé com castanhas assadas, como diz-se que será sempre no São Martinho. Mas agora vamos à história de São Martinho. Geralmente São Martinho consta que temos que retornar um pouco ao século IV. Se Martinho não era santo ainda, geralmente era um soldado romano nascido na Hungria. A situação que de alguma forma o denominou como santo foi a questão de um pequeno milagre que surgiu ao dividir a sua capa, quando estava no seu cavalo, viu um mendigo à chuva, com aquela chuva torrencial. Mas a partir do momento em que se mostrou condescendente e rasgou a capa, ou dividiu a capa dele para oferecer ao mendigo, para o proteger da chuva, de alguma forma surgiu um sol inesperado. E lá está, segue a história que São Martinho, lá está, sempre pão e vinho, uma das frases de gíria que nós usamos lá em Portugal, de alguma forma surgiu esse episódio como o milagre de São Martinho. Há exatamente essa questão para significar o milagre de São Martinho, o verão de São Martinho. Há um período ali de 11 de novembro que pode ser no inverno, pode chover torrencialmente, mas no dia de São Martinho fará sempre um sol milagroso, exatamente para as pessoas celebrarem, mesmo com frio, mas com sol, o consumo de água-pé e castanhas assadas como para elogiar e significar o dia de São Martinho. Lá está, com água-pé e castanhas assadas. Como vê, nada do que é passado não poderá ser presente e será sempre contemporâneo. Quando estiverem em Portugal, peçam uma água-pé, juntamente com castanha assada, e vocês vão ver que tem uma harmonização tradicional da cultura portuguesa. Estas e outras histórias vocês encontram lá no meu YouTube, Uvas e Personalidades, onde vocês podem escrever, é gratuito e a gerência agradece. Assim sendo, até um próximo episódio. Ok, então vamos a mais uma terapia de casal cozinhando, este bloco novo onde geralmente nós acalmamos o stress de alguma forma, ao comer ou a cozinhar. Hoje vamos falar e mostrar o onigiri, mais um prato ou um processo de lanchinho japonês que nós fizemos em casa. O onigiri consta que havia essa noção de que teria e tem muitas formas de cozinhar no Japão, principalmente uma forma triangular. É um bolinho de arroz, com um recheio muito próprio, onde essa forma triangular constava que seria a forma da espada, a forma da ponta da espada que seria para espantar o diabo. Isso é a questão de histórias lá do Japão. No entanto, existe também a tese que em 1323, no período do reino de Nakamura, 1323, esse onigiri, ou lanchinho feito com o bolo de arroz, era servido aos samurais como petisco ou alimentação. Então, na sequência, vejam lá como foi o processo artesanal aqui na terapia de casal, cozinhando, nós a confeccionarmos um onigiri e lá está, devidamente acompanhado ou com uma kombucha ou com um vinho rosé. Acompanhem lá.